Fala nação! Tudo bem? Eu coloquei aí na capa do vídeo uma ilusão de ótica. Por que eu coloquei uma ilusão de ótica? Horas, o Corinthians venceu bem, 3-0, mas para aquele desavisado que não assistiu o jogo, falar, pô, foi um passeio. Rapaz, e não foi bem assim não, cara. O Mirassol teve pênalti perdido, bola na trave, Cássio fazendo boas intervenções e, assim, se acontecesse 10% do que o Mirassol em gol, né, fez, olha, o negócio seria meio complicado. Por isso que eu falei que foi uma ilusão de ótica. E tem algumas coisas que eu preciso pontuar aqui, mesmo o Corinthians vencendo, alguns defeitos e algumas observações que o seu Fernando Lázaro poderia aí colaborar com a gente, né? Vamos lá, gente. Pela segunda vez consecutiva, o Fernando Lázaro deixa o Rony sozinho. Eu particularmente, eu gosto da ousadia do Fernando Lázaro em jogar com praticamente três atacantes, mas eu fico cabreiro com o buraco que ele deixa no meio. Se vocês viram o jogo do Mirassol, você que não viu, assista aí os melhores momentos. O Mirassol teve pelo menos umas 4, 5 chutes, finalizações de fora da área. Por quê? Porque estava muito fácil chutar de fora da área. Assim como foi contra a Porcada, que o Veiga fez a jogada que saiu o primeiro gol dos caras, aconteceu a mesma coisa ontem no Mirassol. É que, obviamente, o Mirassol não tem os mesmos jogadores que Corinthians e Palmeiras, então a finalização não foi lá essas coisas. Mas teve bola na trave, teve pênalti defendido pelo Cássio. Não foi tão facinho, tão molezinho assim. Eu diria até que o Corinthians levou um pouco de sorte por tudo que o Mirassol criou. Então essa primeira observância minha é em cima desse buraco que está ficando no meio do Corinthians. Eu acho que o Lázaro tem que dar uma olhada. Embora esses dois jogos contra o Palmeiras e contra o Mirassol, ele tenha conquistado 4 pontos e possa dar a má ideia, a ideia errada de que, poxa, tá legal, tá dando certo. E não está, tá? Aí tem aí um demérito das finalizações do Mirassol, enquanto o jogo do Palmeiras tem um mérito das nossas finalizações. Mas eu não gosto dessa coisa de deixar esse buraco enorme ali no meio, tá bom? Então essa é a primeira observação. A segunda observação, poxa, eu queria que vocês aí que me assistem, por favor, me expliquem por que o Fernando Lázaro termina o jogo com 4 volantes. Isso, 4 volantes. Vamos lá. Ele terminou o jogo com o Duqueiroz, o Fausto Vera, o Paulinho, porque Paulinho. Eu vou falar do Paulinho daqui a pouco. Paulinho e o Michael. Ele termina o jogo com 4 volantes ganhando de 3-0. Eu não entendo essas coisas. É uma crítica? É uma crítica. Porque assim, se você tem no seu banco lá aquele Pedro, que é uma sensação, o Giovani, que é um atacante bem rápido, por que Katsu, jogando em casa, ganha 3-0, você enfia 4 volantes? Sendo que você sai jogando com um. Alguém consegue me explicar isso? Porque assim, uma coisa que eu pego bronca de técnico, seja quem for, é as incoerências, assim, ululantes que explodem na nossa cara, esse tipo de coisa. Ele começa o jogo um volante. Então você entende assim, pô, o cara tem uma visão, uma leitura de jogo que é ofensiva. Que, né, eu vou deixar um volante só e o resto ali pra frente. Porque Juliano, Renato Augusto, Fausto Vera, Adson e o Alberto, eles são jogadores de meio para frente, tá? Então, ok, eu tenho uma leitura ofensiva. Aí, nos 30 do segundo tempo, se enfia 4 volantes. Cara, eu não consigo entender. E você tem Giovani, e você tem o Pedro, e você não coloca. Ganha 3-0 em casa. Cara, eu não consigo entender. Eu tenho a minha teoria que o Fernando Lázaro ele tem até potencial para ser um bom treinador. O que está faltando nele é falar assim, então, Fábio Santos, senta aí. Então, Yuri Roberto, senta aí. Ele não está tendo peito para enfrentar os cobras do timão. Os cobras. Porque os cobras, às vezes, também não rendem. Ó, por exemplo, o Paulinho. O Paulinho, para mim, ele já é ex-jogador. É ex-jogador, cara.
Porra, obrigado, Paulinho, por tudo. Uma história linda no Corinthians, um gol contra o Vasco lá, puta emblemático e tal. Tudo, mas é ex-jogador. O Paulinho parece que tem 50 anos jogando. Ele não corre, ele não. Não dá, cara. Você vê nitidamente que de todos os coroas aí do Corinthians, ele é o que mais. É, é, ou melhor, o que menos rende. Ainda mais depois da cirurgia, ficou 8, 9 meses parados aí. Então não dá, cara. Não dá. O Paulinho, ele infelizmente tem que pode botar um busto lá pra ele, lá no Parque do São Jorge, o que vocês quiserem. Mas, cara, não é mais um jogador, pelo menos para nível do Corinthians. Pela competitividade, pela competitividade que o Corinthians exige, tá? Então essa é uma crítica direta ao Fernando Lázaro, que precisa sim ter mais pulso para fazer as ideias dele, tá bom? Então quando ele coloca, faz a substituição, é Michael, que é medalhão, é o Fausto Vera, que é a torcida ó, tal, o Duqueiroz, que está aí, né, sempre sendo bem falado, mas aí os coitadinhos lá do Giovani, do Pedro, seja lá mais quem for lá, até do Bidu que chegou ontem, do Caetano, aí esses daí não jogam. Não jogam porque, segundo o próprio Fernando Lázaro, a equipe tem que amadurecer. Ah, mas que conversa mole, é uma conversa mole, é um blá blá blázinho, e esse negócio. Técnico sabe enrolar a torcida e sabe enrolar jornalista, tá? Eu vou dizer pra vocês. Eles sabem. Eu acompanho essa merda aí há mais de 30 anos e eu sei que os caras com esse papinho de não, eu quero dar uma consistência no time, porque é mentira. É medo de falar assim, ó, senta aí, ô medalhão, senta aí que eu vou botar o moleque lá. E é isso que acontece, tá bom? Então o Corinthians, mas assim, a parte boa desse jogo do Mirassol foi que o Corinthians teve, obviamente, iniciativa igual contra a Porcada. E isso já é algo positivo. O Corinthians estava dormindo em campo no início de qualquer jogo. O Corinthians vinha a 10 por hora. Ontem não, e contra o Palmeiras não. Começamos a 70, 80 por hora. E isso é muito interessante. E outra coisa, eu estou totalmente convencido que o Juliano e o Renato, que é um acerto do Fernando Lázaro, tem que ser dito, se completam muito, tá? O Renato fez um gol e o Juliano uma assistência por Roger Guedes pro terceiro gol. Então, assim, os dois se completam e eu falo isso, ó, tá muito bom, tá? A parte triste aí, melancólica, eu fico chateado, é pelo Yuri Alberto, que tentou de tudo ontem, mais uma vez, e não conseguiu nada. Até a hora que ele vai ajeitar para ele mesmo fazer o gol, vem o Roger e tira o gol dele. Paciência. Uma hora lá também que ele estava cara a cara com o goleiro, isolou a bola, jogou a bola lá na Vila Guilhermina. E uma outra bola que ele foi chutar ali na linha da grande área ali e me escorrega e cai de bunda no chão, fora o machucado que ele quase se quebra todo na bacia. Então o Yuri Alberto, eu vou dizer para você, tá numa fase difícil. Meu filho, vai meter uma ruda na orelha, vai fazer alguma coisa, tomar banho de sal grosso, pular 7 ondas, qualquer coisa assim, para ver se você tira essa zica braba, né? Ele que demorou quase 7, 8 jogos para marcar o primeiro gol, tá aí passando já pelo terceiro ou quarto jogo também sem fazer nada. Deve estar incomodando o garoto. O próximo jogo é contra o Santos, e a minha lembrança que eu tenho contra o Santos quando ele joga é da expulsão dele, né? Da expulsão do Roberto. Então eu estou meio preocupado aí com esse garoto, tá? Mas assim, é um ótimo centroavante, agora que ele é do Corinthians, é um garoto que tem um futuro enorme pela frente, mas tem alguma coisa estranha aí com o querido e glorioso Yuri Alberto, tá bom? Gente, é isso, o Corinthians venceu até tranquilo, mas teve aí uma grande dose aí de sorte, né, e de incompetência aí do Mirassol e essas observações que eu fiz para vocês. Um buraco no meio do campo e ter que entrar jogador novo, né? Bota a molecada para jogar. Você que vai botar contra quem, o Fernando Lázaro? Vai botar contra o Flamengo no Maracanã, contra o Atlético Mineiro no Mineirão, contra o Grêmio lá no Sul. Não, né? Não, né? Tem que colocar contra o Mirassol, contra o Ferroviária, contra o São Bento, contra esses caras que você tem que colocar. Se você não colocar agora, vai colocar quando? Entendeu, gente? Então é isso. Gostou aí do videozinho? Então você clica, dá um likezinho aí pro Rogerinho, se inscreva no canal aqui, que é o seguinte, aqui você também faz o canal, você também faz o vídeo participando aqui comigo nos comentários. Tá bom? Então fique com Deus.